retornando aos pouquinhos, né? A gente vai de boca em boca avisando, já recomeçou, vamos lá. A gente sempre está precisando dessas palavras da boa nova, desses ensinamentos. A gente sempre vai aprender e vai procurar botar em prática, o que não é fácil, né? Muitas vezes esses ensinamentos a gente sabe que como é que é, mas para praticar não é fácil, né? Muitas vezes tem que perdoar, tem que deixar passar, tem que ter paciência, e a gente sabe. Agora, na hora da prática, a gente às vezes encontra uma dificuldade. Então é só mesmo o orai e vigiai. Vigiai sempre para que os pensamentos da gente estejam sempre voltados para o bem, sempre voltados para fazer a caridade, sempre procurando os ensinamentos. O que nós estamos fazendo hoje aqui é isso. Todo mundo teve a boa vontade de vir para ouvir os ensinamentos do Cristo. Então, já que estamos com boa vontade, vamos nos harmonizando para que a oração da prece de Cáritas seja uma oração bem fervorosa, com bastante sentimento, bem do fundo do coração, desejando mesmo do fundo do coração as coisas boas que essa oração tão linda fala. Vamos então fazer a oração da prece de Cáritas? Todos juntos, é muito mais forte, muito mais potente a nossa oração. Então vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o entendimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta vontade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até nós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós nos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de vossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Vamos chamar ela para hoje nos brindar
boa nova. Uma oração, verdade? Adorei esse caminho de fé. Oração, fica, obrigada. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, você? Tudo bem. Eu vou por aqui, porque se eu precisar consultar o universitário, eu já tenho. Tá bom, muito obrigada por me permitirem falar hoje com vocês. Agradecemos a Deus a vinda de todo mundo, né? Ele quis que nós estivéssemos aqui porque nós estamos. Vamos agradecer também, pedir licença a Jesus, porque nós vamos falar coisas que ele disse, né? Isso é de uma responsabilidade muito grande. Eu até me arrepio de pensar que cada vez que eu vou fazer uma boa nova, eu tenho que falar coisa de Jesus. Ai meu Deus, me ajuda, né? Me ajuda, tá ruim? Melhor? Tá. Então, espiritualidade sempre inspiradora, intuitiva, que vai empurrando a gente até chegar aqui, né? Aí fica aqui com a gente. Agradecemos a Deus, a presença de todos, e eu também agradeço a minha. Hoje nós vamos falar de filosofia, um pouquinho de filosofia, né? Que é um dos critérios do Espiritismo, né? Ciência, filosofia e Deus, não é religião. E religião a gente aqui inventa, né? A ideia nunca falou que filosofia e Espiritismo era religião. E aí, para falar de filosofia, da filosofia cristã, a filosofia de Jesus, que nós vamos falar hoje, eu gostaria de fazer uma introdução sobre o tema. Então, eu acho que tem aqueles filósofos gregos todos, de antes de Cristo, dos séculos anteriores a Cristo, tem um deles, não foram os filósofos, né? Os que nos ensinaram a pensar, né? Então, teve um deles que se chamava Zenão. Ele é da Grécia clássica e ele foi um filósofo conhecido mais ou menos uns 5 séculos antes de Jesus Cristo. Sabe quando a gente fala assim, nossa, como tal coisa é bonita? Aí o outro fala, imagina, essa tal coisa é horror. Tudo bem, meu amor, para um é bonito para o outro. Ninguém pode achar ruim para o outro. Está achando bonito e ninguém está achando feio. Essa é a filosofia do relativismo, pregada por esse filósofo Zenão, né? Apesar de que tem coisas que não tem que discutir, né? Por exemplo, a filosofia de Cristo não tem discussão. Então, não se aplica a filosofia relativista nas coisas que Jesus veio ensinar, não é? Depois, veio Jesus, 5 séculos depois, veio Jesus com a filosofia do amor. Tudo dedicado ao amor, à razão, ao bom senso, aos bons sentimentos, ao bem. Nada de relativismo, beleza? 16 séculos depois de Jesus, acho que não está ligado, então, tá? Todo mundo está ouvindo? Tá? Sim, está ouvindo? Marisa? Sério, está bem? Tá? E aí, 16 séculos depois de Jesus, por volta da primeira metade do século XV, já tinha um italiano, um filósofo, todo mundo já conhece esse, chamado Nicolau Maquiavel, né? E a filosofia do Maquiavel é a filosofia Maquiavel, né? O nome dele, né? É o nome dele. Então, o Maquiavel trouxe 16 anos depois da filosofia do amor, a filosofia de que todos os meios
ficam possíveis. Ou seja, se você tem um objetivo, você pode fazer o que você quiser até alcançar. Mentir, enganar, ser corrupta, brigar. E essas coisas, contradizer tudo que já falaram que é certo. Essa é a filosofia maquiavélica. Tem gente que diz que aprende um monte de coisa boa com ela. Eu não consegui. Não consigo. Então, essas três filosofias, bem diferentes uma da outra, e nós vamos, só para um preâmbulo, né? Para ver, porque o nosso tema de hoje é o entendimento. Então, quando a gente vai entender qualquer coisa, se conhecer só aquela coisa, né? A gente tem que navegar em outros conhecimentos para a gente entender. E produzir, a gente tem que navegar em outras áreas para entendê-las e produzir o nosso conhecimento. Só entendendo o que a gente estuda é que a gente pode dizer. Eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso, um pouco, né? Porque ninguém tem total. Então, por isso que eu trouxe as outras duas, para vocês depois terem momentos de reflexão sobre as três, né? Porque uma é totalmente contraditória à outra. De Maquiavel dizer não se encaixam com a de Cristo. Então a gente faz a escolha. Qual delas é a certo? E nós que estamos aqui, acho que todos escolhemos a de Cristo, né? A de Jesus, o amor. Não é mesmo? Então não cabe nem relativismo lá dizer não, mas isso daí não tem nada demais, depois o tempo passou, agora já passaram 21 séculos, agora é diferente. Não tem nada diferente. Moral. Né? Desde a época de Deus, quando ele lançou as leis, né, divinas. Então era só botar essa introdução assim, para a gente ir para a história. Mas antes de ir para a história, eu vou contar uma história que vocês já conhecem, mas eu vou contar de novo, tá? É a história do Jó. O Jó é um personagem. Não existe nenhuma garantia de que o Jó foi uma pessoa. Então, quem escreveu sobre o livro de Jó, que está na Bíblia, escreveu uma história fictícia. Porque Jó não existiu. Ele usou um personagem chamado Jó, para ensinar o que é fé. Porque o Jó, na história bíblica, ele é um homem extraordinariamente rico, bom, de uma fé inabalável em Deus. Que um dia, alguém, assim é fácil, né? Rico, uma família linda, assim é fácil ter fé em Deus. O homem tem tudo. Eu que não tenho nada. Nem direito de reclamar, eu não tenho nada, né? Então, Deus fez uma coisa com esse homem que estava reclamando da sua vida. Tá bom, eu vou te provar que Jó é um homem de fé, mesmo não tendo nada. Porque fé não tem nada a ver com situação social, econômica. Aí Deus tirou tudo do Jó. Ficou viúvo, os filhos morreram, tirou toda a fortuna dele, mas a única coisa que Deus não conseguiu tirar dele foi a fé. Ele continuou com fé em Deus, perdendo tudo que Deus tinha dado para ele na vida. Essa é a história do Jó. E aí, Deus, lógico que depois restituiu tudo, né? Mas aí a história acaba no conta a segunda parte. Por que eu estou falando de Jó? Porque ela entra na nossa historinha de Jesus no lar hoje. Aquele momento ali que Jesus estava conversando com os apóstolos na casa de Pedro, e ele percebeu que tinha alguém que não estava legal. E ele foi falar com essa pessoa do que tinha acontecido, e a pessoa falou para ele: olha, eu fui muito destratado hoje publicamente. Eu encontrei 3 pessoas, umas pessoas na rua que me devem e nunca me pagam, e eu fui cobrá-las, mas eu fui chocado, eu fui caluniado
por elas, né? Então ele estava chateado por causa disso. Aí Jesus contou a seguinte história. Vamos sempre lá na história, né? Aí Jesus disse o seguinte: Jó, que também era um instrutor, um professor, rabino, imagina, ele ouviu um aluno reclamar da mesma coisa, que ele era muito criticado, que assim, pelas coisas que fazia, ele tentava acertar, não conseguia acertar nada, ele ia para a maior vontade, as pessoas vinham com pedras. Aí Jó falou para ele: vamos passear. E eles saíram pelas ruas de Ur. Jó morava em Ur. E depois era não sei o que. E aí, combinaram de sair pedindo esmolas para ajudar o dinheiro e entregar na sinagoga, no templo, né? Então abordaram um homem e disseram para que seria revertido a esmola, mas o homem olhou com cara feia, desdém, sai daqui, né? Vai para lá, não sei o quê. E depois foram para o segundo até deu, não, o segundo passou rápido, não deu nem atenção para Jó, poucos deram, mas de todos com quem eles pediram, eles seguiram. Jó falou para o aluno: vamos seguir, mas ver por que ele tratou a gente tão mal, né? E sem serem vistos, eles seguiram. Aí eles descobriram que um deles passou por exemplo rápido perto deles e não deu nem atenção, e estava indo muito rápido. Ele chegou em casa porque ele tinha chamado às pressas porque a filha tinha morrido. O outro, ele que brigou, que xingou muito eles perceberam que o moço era meio louco. Era um louco barrido, assim, desses que falam qualquer coisa assim, dentro do que falam. O outro era assim, eles seguiram. E de repente o homem, quando saiu do portão assim da cidade, ele caiu e começou, aí é uma palavrinha que eu adoro, assim, ficou ralado de dor. Dores insuportáveis no corpo inteiro, um doente, né? E o outro, um quarto caso, né, Dadá? Você está acompanhando, né? Tá indo certo? Levanta a mão para falar, peraí. Aí o outro, ele era também, falou: olha, sai daqui, senão eu vou apedrejar vocês, eu vou chamar a polícia. E seguiram esse homem e ficaram sabendo que esse homem tinha sido um negociante muito rico e se envolveu em dívidas, perdeu tudo e agora era um escravo. Então, o Jó vira para o aluno e fala: e aí, você aprendeu alguma coisa? O que significa, a gente ser destratado? O que significa uma coisa muito negativa se a gente destratar. Agora, a gente ser destratado, a gente não sabe por que o outro é assim. Fala tchau, beijo, fica com Deus e vai embora, né? Mas aí nessa hora, o que acontece quando a gente é destratado, né? Sangue assim, pede uma reação, né? E a gente vai e tá achando o outro horroroso e faz igualzinho que ele fez pra gente, né? E aí a gente, como tem alguma vontade no coração, a gente se arrepende, fala: puxa, mas eu não devia ter feito isso, né? Eu podia ter reagido diferente. E aí a gente vai aprendendo a se tornar uma pessoa um pouco mais equilibrada, não é mesmo? Com esforço, com vontade. A Dadá estava falando de pedir a Deus, né, Dadá? Era você? Falando de pedir a Deus, né? A Marinês, né? A história do Chico. Então, quando a gente pede alguma coisa a Deus, a gente não fala: Deus, eu quero para mim, né? Não sei se eu mereço ter aquilo que eu estou pedindo, né? Então, o pedido é: Deus, me ajude a construir no meu coração o discernimento pelo bem, para eu poder ajudar alguém, né? A gente vai pedir: espero que
Deus, faz com que a minha filha fique boa de saúde. Deus, coloque no meu coração de servir um pouco da sabedoria de Jesus, para eu ter força, coragem, para saber como eu vou cuidar da minha filha que não está bem. Então a gente faz um monte de coisa errada que a gente é assim, né? Quer fazer tudo rápido, resolver logo e até amanhã, né? Mas uma coisa mais sincera. Tudo que a gente pede, a gente recebe. Porque Jesus já disse isso, né? Está lá em Lucas. Pedi e obtereis, né? Buscai e achareis. Tem jeito. Porque antes de você pedir, Deus já sabe o que você vai precisar. Muito antes da coisa acontecer. Então, a gente tem que procurar dentro da filosofia de Jesus manter esse caminho, essa linha. Eu apresentei já 4 caminhos, né? O caminho de dizer não, tudo pode, tudo está bom, tudo está bem, aquilo não é nada, relativismo, né? Maquiavel, você tem um objetivo? Mete a mão nela, né? Conseguir seu objetivo se ela te incomodar. Filosofia Maquiavel. Muito conhecida nossa hoje em dia, não é, gente? Muito conhecida. Então, conhecimento, hein? Olha como Jesus produz conhecimento. A filosofia de fé do Jó e a filosofia de Jesus. Olha, ele não deu, vamos ver por quê. Nossa, olha por que ele não deu, está explicado por que ele não ajudou a gente. Está explicado por que ele estava na cabeça. Está explicado porque ele foi irritado com a gente. Né? Mas a gente não vai por aí ficar seguindo todo mundo que fala que a gente é uma chata, né? Então, entendimento disso acontece quando nós estudamos sobre isso e produzimos conhecimento. Né? E aí, no fim, ali, posso te pedir, quando Jesus conclui, porque são tão bonitas as palavras que eu não quero falar as minhas. A conclusão de Jesus é do touro e das aves. Você quer que eu leia? Eu quero. Nós queremos, né, gente? Olha o que Jesus fala para eles quando ele acaba de falar. Paciência, saúde tem motivo. Olha que lindo. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemos na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matador. Não é lindo, gente? O touro representa o que ali na história de Jesus? As pessoas rudes, sempre com raiva, né? Elas estão nesse estágio espiritual, né? E as lindas borboletas com asas, são suaves, né? Como que você vai querer? Você é uma borboleta, você vai achar ruim que o touro está bravo? Corre, sai de perto, né? Não adianta brigar, porque ele vem com chifre, não é? Ele pra cima, né? Tem chifre. Então, assim, na brincadeira, mas é isso mesmo, né, gente? Alguém mandou uma charge, acho que foi desse grupo do Duarte, que eu achei muito compatível com o que nós passamos agora no mundo, hein, gente? Não é só no Brasil, não, hein? No mundo. Vocês têm visto aí na televisão, a Europa se desfacelando. A Alemanha, que era o país mais rico do mundo, empobrecendo dia, milhares de homens sem teto na rua, botando fogo em ônibus, né? Então, lembrar o seguinte, tudo tem um porquê. E nós não conhecemos. A espiritualidade não vê a coisa, os fatos, como nós vemos. Tudo acontece primeiro na espiritualidade.
E a gente fica aqui brigando, puxando as cadeiras, ficando desesperado, em depressão, porque isso, porque aquilo, porque o outro não foi, o outro ficou. E a gente não sabe nada. Eu vou dar um recadinho muito bom da espiritualidade para vocês. Lá, todo mundo já tem certeza que o bem já venceu na Terra. Então, um pé aqui, um pé ali no mundo de regeneração. O bem venceu. E para a gente ajudar a ser mais rápido esse processo, vamos cuidar dos pensamentos positivos, da filosofia de Jesus, filosofia do amor, do entendimento, da solidariedade, da fraternidade, da pureza de coração. No Livro dos Espíritos, tem duas questões que se entrelaçam. É a questão 910 e a questão 549. Essas duas questões, as perguntas são sobre aquele assunto assim: mas o que os espíritos têm a ver com a gente? O que eles podem fazer pela gente? E a resposta é entrelaçada das duas: podem fazer tudo. Se você vai na filosofia do Maquiavel, você encontra espíritos que também gostam dela. Então, o que pode acontecer com você? Dá para imaginar? Se você vai na filosofia de Jesus, você está rodeado de espíritos que gostam da filosofia de Jesus. O que você vai receber deles? Porque a influência deles sobre nós é soberana. Não adianta se esconder. Não adianta ir para uma caverna, no meio do mato, ficar lá trancado. Lembra da historinha que o Diego contou semana passada? Da serva que queria ajudar, pedia ter uma mulher tão boa, pedia tanto para ajudar. Aí uma das ajudas que Deus falou: tá bom, anjo, vai lá e dá uma tarefa para essa mulher. E entre uma tarefa dela, ele falou assim: vai na floresta, procura uma caverna que tem uma criança lá, abandonada. Mesmo abandonada lá, sozinha, na escuridão da floresta, Deus sabe que Ele manda alguém ajudar. Aí, se aquela pessoa vai ajudar ou não, aí é o livre-arbítrio e o espírito dela onde está colocado, né? Pensamentos. E aí eu não falei da charge, né? A charge é o seguinte, eu vou encerrar já. A charge que eu recebi, acho que foi desse livro, é assim: é um homem que ele procura um xamã para conversar, né? Aí ele chega para o xamã e fala: não, você quando era assim? Não? Não. Ele chega para o xamã e fala assim: mestre, o que é o xamã? O xamã é um índio que é médium, é o que faz o trabalho de mediunidade, foi boa. E aí ele pergunta para o médium, para o xamã: mestre, por que o mundo está virado de cabeça para baixo? Lembra de Maquiavel, hein? Vale a mentira para você conseguir esse objetivo. Vale as distorções dos valores e das verdades de Deus, de Jesus e de Deus, para você conseguir os seus objetivos. E o homem do século XXI está lá do xamã: por que o mundo está de cabeça para baixo? Aí o xamã fala para ele: porque os homens esqueceram de ser espíritos. Só isso ele falou. Vou deixar isso na cabeça de vocês, para vocês pensarem, tá? Porque, antes de tudo, nós somos espíritos. Nós não somos corpos de pessoas lindas, ou de pessoas mais ou menos, ou de baixinhos, nós somos espíritos, não tem nada a ver. A gente tem que cuidar do espírito, tanto quanto a gente tem que cuidar do corpo. Os dois compromissos são muito importantes. Muito importante. É a casa do espírito, né? Então você vai deixar o teu corpo ficar doente, não vai se cuidar, e o espírito, né? Uma hora ele vai de noite assim embora e fala: não volto mais. Então, bom, gente, espero ter feito com que vocês entendessem um pouco da filosofia de Jesus e a importância do entendimento das coisas,
bom? Obrigada por ouvirem. E é bom assim trazer um pouquinho pra gente de outras filosofias, para a gente poder compará-las, né? E definir realmente quem somos nós, né? E podermos mudar, se não gostamos do que nós achamos dentro de nós. E aí, gente, então nós vamos pedir para Deus, né, continuar nos acompanhando, para Jesus permitir isso, que nós tenhamos cotidianamente o discernimento. Por isso, porque aqui ninguém pode falar eu não sabia, todo mundo tem. A época da ignorância já não existe mais, gente. Não fez que era ignorante? Isso não existe não, tá? Não existe. Vocês acham que essa semana passada os africanos lá, aqueles bonitão lá de guerreiro, destruíram e puseram fogo no padre da igreja católica, lá na aldeia deles? Vocês acham que isso daí é ignorância? Essa ignorância de falar, eu não sabia que não podia pôr fogo no padre? Não existe, né? Então, que Deus nos dê, assim, discernimento de todas as coisas, cotidianamente. Obrigada, Deus, que assim seja. Obrigada, Jesus. Obrigada, meus queridos amigos. Que maravilha, né, gente? Nossa, quanto que a gente aprende, né? Esses 30, 40 minutinhos aqui. Eu aprendi muito Maquiavel, Nicolau Maquiavel, os meios justificam. Olha, maravilhoso, Cléo, obrigada mesmo por essa oportunidade, por a gente ter tido esse privilégio de estar aqui. E nós somos privilegiados mesmo, né, em todos os sentidos, primeiro porque estamos aqui, né? Se a gente parar um pouquinho e sair da nossa posição em que a gente se encontra aqui e pensar em quem está lá fora, e pensar em tantas pessoas que sofrem, que se encontram nesse momento, sem ter esse discernimento que nos foi dado aqui para que a gente possa colocar em prática, que não é fácil, todos nós sabemos, né? Porque uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente colocar em prática. Existe um processo abissal entre essas duas questões, entre essas duas propostas, né? Mas o importante é que a gente se esforce, é que a gente nunca desista de nós mesmos e de sermos melhores. E é por isso que o convite é feito nesse momento, para que a gente agora possa agradecer e de uma forma maravilhosa, que é através do nosso amor, da nossa vibração, daquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, vibrar. Vamos fazer isso agora? Vamos então, o convite é feito para que a gente possa respirar profundamente, se posicionar nas nossas cadeiras, respirando esse ar sublime, esse maná espiritual que foi preparado para cada um de nós, para que através do nosso amor a gente possa distribuir, dividir, espalhar todos aqueles a quem amamos, por todos aqueles que nem sequer conhecemos, mas pelos nossos irmãos em Cristo, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que, como nos foi dito, nos conhece perfeitamente. Antes mesmo de pedirmos, sabe exatamente quais são as nossas deficiências e tudo aquilo que mais necessitamos. E neste momento,
Vamos nos unir espiritualmente, já que estamos aqui nesta sala que se encontra imensa, talvez não aos nossos olhos físicos, mas na visão espiritual. Ela há de se espargir sobre toda a nossa humanidade. E vamos carinhosamente nos lembrar de todos aqueles irmãos que se encontram neste momento em momentos exigentes, em situações enfermas, nas doenças mais comprometedoras, naquelas que se encontram os prantos e os rangeres de dentes, onde quem sabe na maioria, ou na sua minoria, ou no momento em que vivenciam esse período duro das provações e das expiações, nem os remédios físicos surtem efeito. Por esses irmãos, pedimos que a vossa misericórdia interceda, que a sua fé, Senhor da vida, possa restituir os seus corpos físicos que passam por essas provações sofridas e dolorosas, para que neste momento um bálsamo possa surgir nos seus corpos físicos e amenizar as suas dores. Também por aqueles que também se encontram e tantos dos nossos irmãos que se encontram doentes da psique, do equilíbrio, do discernimento. Aqueles irmãos que não conseguem entender o porquê de tanto sofrimento, de tantas coisas contrárias àquelas que eles pensam serem as corretas, que eles possam, Senhor, de alguma maneira, através dos seus anjos guardiães, envolver a cada um desses irmãos em resiliência, em tolerância, em paciência, para que possam aceitar de alguma forma todos os problemas, todas as pedras colocadas nos caminhos, todas as vicissitudes, para que possam entender que aquilo ali se faz necessário, porque o nosso Pai da vida, Ele nunca erra. Que nós, ainda muito ignorantes, crianças espirituais que somos, possamos entender de alguma maneira que Deus sabe o que faz. Por tantos aqueles nossos irmãos que buscam um emprego, uma oportunidade melhor de vida, uma chance melhor, nas paragens ilusórias da vida mundana, que eles possam entender que não é o momento, que agora não é permitido, mas que sigamos adiante, que tenhamos força, coragem para continuar, porque se estamos aqui, assim o pedimos, e que possamos saber aproveitar as oportunidades da vida, seja com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com toda a nossa parentela, com o nosso chefe, com aqueles que trabalham conosco, direto ou indiretamente, enfim, com todos aqueles que se acercam de nós. Pedimos, Senhor, que a sua misericórdia se estenda sobre todos aqueles que desesperadamente
não olham, não conseguem enxergar um norte, uma luz para os seus problemas, para os seus sofrimentos. Aqueles que atribuem às drogas a solução dos seus problemas, a bebida ou qualquer tipo de vício. Senhor, tende misericórdia de cada um de nós. Lançai neste momento sobre todos os pontos da terra fluidos de amor, de esperança, de coragem, para que possamos seguir, Senhor, firmes e fortes, até a hora de voltarmos. Seja feita a Tua vontade, Senhor, e que nós possamos entendê-la acima de tudo. E assim, unidos nessa força, nesse amor maior, que possamos vibrar um coração cheio de luz a se espargir por todos os cantos do nosso planeta. E que possamos receber essas bênçãos de coração aberto, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, amigos, mantendo ainda a sintonia, a harmonia, reconhecendo que temos hoje nessa existência a melhor condição que tivemos até hoje, com mais recursos, mais conhecimentos, com uma enorme possibilidade de praticar o bem, de ajudar, de nos superarmos. Vamos percebendo o sentimento de gratidão, gratidão pelas palavras de hoje, gratidão pela possibilidade de estarmos aqui, com a vida que temos, de podermos parar para escutar a respeito de Jesus, de estarmos hoje mais na condição de ajudarmos do que sermos ajudados. E assim, como São Francisco de Assis, vamos assumindo o compromisso como referência em sua oração de colocarmos em prática, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma excelente semana. Tem alguém que me toma paz?